do horário. O início do horário. Café é uma bênção, mas tem horário. Tudo tem horário nessa vida. Podemos, irmãos? Podemos? Vamos falar sobre o diabo? Misericórdia não, conhece o teu inimigo. Ué, se estão numa guerra e não quer saber como é que o inimigo atua, Se não conhecer o inimigo, tu vai vira ser... refém, né? Tem que conhecer o inimigo. As atuações dele, como é que ele procede, até onde vai a força dele, tem que conhecer o inimigo. Não estamos exaltando o inimigo, nós precisamos conhecê-lo. Cadê o povo? Larga essa mesa aí, amados. Acabou o recreio. Acabou o recreio, vamos seminário. Vai uma passagem nessa. Se você souber que o cara vai roubar tua casa, tá... Não fica armado, né? Fica preparado. Som. Acabou o recreio, vamos embora, povo santo. Agora ficou mais aberto. Som, testando o som. Glória a Deus, dá para entender bem? Vamos começar? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Acho que depois da oração, vamos lá naquela mesa lá. Está faltando orar. A aula hoje eu reputo que será um pouco menor que as últimas. Eu a construí para ser menor. Que a última foi quase 2 horas de ministração, né? Mas estava falando dos 7 Espíritos de Deus. É muito profundo, quebrando o paradigma da Trindade. É muito sério aquilo ali. Precisa gastar aquele tempo todo. Mas na aula de hoje, basicamente a gente já conhece, né? Quem é Satanás, nosso adversário. Então eu creio que ela vai ser um pouco mais fluida. Talvez termine um pouquinho mais cedo. Amém? Cumprir a Deus graça. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Mais uma vez te agradecemos por esse dia. O Senhor nos acrescenta na terra dos viventes. Nos levantamos, caminhamos até esse lugar para ouvir a tua voz através da tua palavra. Ministra o nosso coração, Senhor. Não seja a palavra dos homens, não seja o entendimento humano, mas seja o Senhor ministrando ao nosso coração. Precisamos saber a tua vontade exata, específica da tua palavra. Clamamos essa graça, que o Senhor nos aperfeiçoe nessa manhã. Abençoa aqueles que já chegaram, abençoa os irmãos que vão se unir com nós, abençoa aqueles que vão receber a palavra através desta gravação. Que a tua graça seja sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, vamos sentar, já pegaram a lição? Glória a Deus, vamos lá. Lição 4. Visões de Isaías, profeta messiânico. Visão das quedas de Lucifer até o Hades. Primeira pergunta da manhã. O que vocês notaram aí nesse título? Notaram nada? Não, subiu. Oi? Das quedas. Das quedas. Está no plural. Por quê? Vocês são inteligentes e iluminados. As várias quedas de Satanás, né, irmão? São quedas gradativas, como disse meu irmão Diane. São gradativas. Então é mais de uma queda. A gente sempre pensa na queda de Satanás, ele sendo expulso do céu, mas tem mais. Amém? Então vamos avançar. Até o Hades. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, a maior parte da lição vai ser Isaías. Vou sacar alguns outros textos revelados no Novo Testamento para dar completude de entendimento. Mas a base é Isaías. Amém? Nesta lição veremos a narrativa do livro do profeta Isaías sobre a queda de Lucifer. Perceba que em toda a lição, aqui desde o título, eu coloquei Lucifer entre aspas. O que significa quando você coloca uma palavra entre aspas? Tem porquê na língua portuguesa? Tem. Por que você faz isso? Para destacar, colocar em evidência, às vezes como ênfase, mas às vezes até como um alerta. Essa palavra aí tem alguma dificuldade. Amém? Vou desenvolver o que estou tentando introduzir. Lucifer não está entre aspas em toda a lição por um acaso. Vamos analisar isso. Amém? É interessante a maneira como que o nosso Deus inspirou o profeta a falar de um evento celestial, a rebelião dos anjos, num paralelismo proposital com situações contemporâneas a Isaías.
Sem esta história camuflada e subliminar, não teríamos qualquer revelação na Bíblia sobre a queda de Satanás e os demônios, até a derrota final do império das trevas. Então deixa eu introduzir já aplicando, tá bom? Que é maravilhoso estudar profecia. Por que é bom estudar profecia? Lembram-se que nas outras aulas eu falei que as profecias, elas têm mais de um cumprimento da história? Lembram disso, também? Todo mundo lembra disso? Então, quando você se depara com uma profecia, procure ver a riqueza dessa profecia. Procure ver se ela tem mais de um tempo de cumprimento. Profecias têm essa característica de ter um cumprimento menor. Lembram que a virgem dará à luz um filho? Nós damos na outra aula. Tanto dizer respeito a uma mulher que não era casada, que deu luz normalmente e deixou de ser virgem, né? Como também era um sinal profético para a vida do Messias. Teve um sinal no tempo de Isaías e tem um sinal quando Maria dá luz. A mesma profecia. Amém? Então as profecias têm que ser estudadas com esse apuro para observar, porque senão você fica só na superficialidade da primeira interpretação. Tem profecias que de primeira você já interpreta, mas essa interpretação pode ser incompleta. Tem mais atrás dessas palavras. Amém? São essas camadas da profecia que nós vamos ver no profeta Isaías, que é riquíssimo. Deus, em nenhum lugar da Bíblia, explicitamente narrou a queda do diabo. Em nenhum lugar da Bíblia. Você não vê a queda do diabo num texto narrativo. Não tem. Amém? Se você observar o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, o diabo já é diabo. Não é diabo? Não é Satanás? Não é aquele que incorpora na serpente? Já é mau, já é o corruptor, já é o acusador, o opositor de Deus. Ele já é. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Então o que veio antes não está narrado em nenhum livro da Bíblia. Nem naqueles textos que nós vamos analisar hoje no livro de Isaías. Explícito, não. Amém? Então presta bastante atenção, que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão didático, tão conhecedor da limitação humana, que Deus achou um jeito de embutir numa palavra profética do tempo de Isaías alusões à queda de Satanás. Alusões. É camuflado, não é escancarado. É a maneira de Deus deixar estar na Bíblia algo que um olhar rápido não enxergaria. Até aqui estou entendendo essa introdução? É necessário que eu fale tudo isso. Você entender como é que Deus usou o profeta para falar da queda de Satanás sem dizer que é Satanás. Avança para mim, vamos lá. Vamos entrar no mistério. Primeira queda, dimensão de luz. Vamos por conceito, tá bom? A Bíblia não tem uma descrição detalhada sobre a criação dos anjos. Onde está na Bíblia como os anjos foram criados? Tem o detalhamento da criação de Adão e Eva. Mas dos anjos tem algum texto? Não, explícito não. Em todas as suas categorias distintas, aí você vai ver as categorias de anjo, né? Tem querubim, serafim, arcanjo, anjo comum. Deus não mostrou como eles foram feitos na sua Bíblia. É fato revelado que o Pai Celeste e seu Filho Eterno, Logos, criaram todos os seres angelicais. Colossenses 1, 15, 17. Por ele, por Jesus, pelo Filho, tudo que existe foi criado, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis, quer principados, quer potestades. Falar potestade quer dizer poderes. Principado, categoria, né, de cabeça. Príncipe quer dizer cabeça. Então, sabemos no Novo Testamento que todos os seres angelicais foram criados pelo Pai e pelo Filho. Pelo Pai usando o seu Filho. Amém? Esse é um fato. Por isso, podemos afirmar que o diabo, Satanás, foi criado como um ser de luz semelhante a todos os anjos. O diabo não foi criado como antagônico a Deus. Ele era um ser, um anjo como os outros anjos.
Ponto pacífico, isso aí, irmão, sem discussão, né? É ponto pacífico? E o diabo se corrompeu, tinha uma origem pura, tinha uma origem tão graciosa como de todos os demais seres angelicados. Amém? É certo afirmar que a rebelião do diabo junto aos outros anjos ocorreu antes da criação do homem, pois na narrativa de Gênesis o casal é seduzido pelo travestido anjo caído, se traveste na serpente. Então vamos lá, temos um drama cósmico, é assim que os teólogos gostam de usar essa palavra, cósmico, celestial. Quando os anjos foram criados, não tem na sua Bíblia. Quando Satanás se corrompeu, não há escrito um versículo específico. E depois que se corrompeu, quando ele conseguiu seduzir uma parte dos anjos para ir na conversa dele e se rebelar contra Deus, não tem texto histórico na sua Bíblia. Amém? Entenderam? Nós sabemos tudo isso por inferência de alguns dos textos. Colossenses 1,15. Vamos ler juntos? Quero que vocês participem para não ficar uma aula bastante cansativa. Vamos lá? Este é a imagem do Deus invisível, este Jesus, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo foi criado, tudo, anjos, tronos, principados, o ser humano, a minhoca, tudo exclui exceção. Amém? A Covid é o outro. Esse Deus invisível. Não, Deus invisível ali é o Pai. Deus é invisível aos olhos humanos. Jesus não, Jesus é invisível. Então preste atenção. Tudo, quando você pensar em tudo que foi criado e que tudo é sustentado pelo seu poder, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nada que existe funciona sem que Jesus esteja no comando. Porque o Pai lhe deu todas as coisas. Amém? O autor intelectual do universo é Deus o Pai. O executor é Jesus, o Filho, o Logos. Então eu costumo dizer, até o incrédulo, o ateu, o idólatra, o adorador do diabo, pertence a Jesus. Ele pertence, porque tudo foi dado a Ele. Essas pessoas não reconhecem que são de Jesus, mas são por direito de criação. Todos são de Jesus. Porque não existe nada no universo que não tenha sido dado ao Filho. Todos os anjos pertencem ao Filho, porque primeiramente pertencem ao Pai. Amém? Todo mundo entendeu isso? São conceitos. Diga, se for falar de Covid, eu vou te cortar na hora. Falou de minhoca, eu falei que é uma bactéria também. Você buscou a bactéria mais famosa, né? Escuta, Na verdade, a bactéria, vamos corrigir a vírus. falou aí que não tem data, né? Que foram criados esses anjos demônios. Não tem data. Mas olha só, não dá para interpretar que foi antes da fundação do mundo, da eternidade. Não tinha, Sim. não dava o tempo, mas foi naquela época. Tem uma época que não dá para precisar, mas existe uma época, né? Foi um tempo antes da fundação do mundo, é isso? Exatamente. Antes da fundação do mundo já existia, provavelmente, os seres criados angelicais. É o tempo. Tem que ser, porque quando o nosso mundo é organizado, nos 7 primeiros dias, Satanás já é Satanás. Então ele tem que ter caído, se corrompido antes disso. Certo? Pastor, é porque a mente humana está sempre localizada na questão da terra. Quando foi criada, É o nosso foco, né? Nosso vida aqui. Mas tem o conhecimento humano, tem esse científico, essas coisas. Mas se olharmos um pouco para trás, que vem a questão do universo, um todo, que são galáxias, mais galáxias, não tem um tempo determinado e não havia necessidade de Deus colocar isso para a mente do homem. Exatamente. Se Deus quiser, é revelado. Fosse ele, isso
céus e a terra. Céus está no plural. Sim. Ou seja, o universo todo foi criado. Deus é Deus. E tem como a gente, a mente humana, alcançar essa dimensão. Correto. Por isso que tem aquela canção aí, né? Como é que é? Ninguém explica Deus. A gente tem noções, princípios, mas não tem a exata explicação de todas as coisas. Amém? Essa exatidão não nos foi dada na limitação humana. De tempos e outras coisas. Mas como é que os anjos nasceram? Não há na Bíblia sequer, irmão, se os anjos foram trazidos à existência pela palavra, só por falar do Senhor. Não há na Bíblia nenhuma dica de como esses seres foram criados. Nada. Amém? Nada que eu me lembro. Se alguém achar algum versículo aí, de repente um salmo perdido aí, tem lá, o Senhor criou assim. Mas eu não vejo na Bíblia em lugar nenhum. Amém? Diga, irmão, o que você acha? O senhor falou de estudar as profecias. Como você saber que aquele texto é uma profecia? Como você vai saber? Primeiro, a nossa maior dica é que os profetas foram organizados como profetas. Os livros profetas estão de tudo juntos. Já ajuda, né? Na Bíblia hebraica é assim: é a lei, esse primeiro livro, os profetas e os escritos. Os escritos seriam livros históricos, isto é, que conta uma história. Mas os outros livros são proféticos, né? Profetas maiores, profetas menores. Vai até Malaquias. Então, você, nesses conjuntos de livros, você sabe que tem revelações proféticas. Tá certo? Agora, eu acho que o mais interessante é, em deparando-se com a profecia, como saber se ela tem mais de um cumprimento. Esse é assim, digamos assim, a pós-graduação, né? Porque já é difícil entender as profecias. Não é uma matéria fácil. Mais difícil ainda é quando ela se desdobra em mais de um tempo na história. Essa é mais difícil. É o mais difícil. Por isso Deus levanta quem para ajudar a igreja? Os mestres. Eu acho que é um treino também. O tempo que a gente começa a ler os profetas, a gente começa a treinar essa Percepção. Essa percepção. Sempre entendendo que a profecia é que nem uma cebola, tem várias camadas. Se você entender assim, já vai meio caminho andado. É bom também conhecer a história. Quando aquela profecia se cumpriu na primeira vez? Não é? Tem história. Amém? Já aconteceu. Lembre-se, nós estamos analisando Isaías, que é 2.600 anos atrás. É muito tempo, irmão. É muito tempo. Então, muito do que da profecia de Isaías se cumpriu uma década depois, 100 anos depois, 300 anos depois, 600 anos depois, 1000 anos depois. Amém? Então, esse é o grande mistério. Onde localizar a profecia, né? Tem que ser estudado com muito carinho. Vamos lá, volta para mim. Por isso, irmão, nós estamos devagarinho no livro do profeta Isaías. Em 2012, quando essa igreja estudou o livro de Isaías, nós fizemos 2 trimestres. Foram 26 aulas para estudar assim panoramicamente. Dessa vez nós vamos levar 13, então tem que condensar mais. Amém? Vamos lá. A maneira como Deus dispõe a profecia em forma de parábola, no caso que nós vamos estudar hoje, Isaías 14, de 1 a 20. Uma parábola. Possui 3 tempos proféticos distintos que precisam de revelação. É tão interessante essa passagem que nós vamos ler. Se você não tiver revelação, você vai entender parcialmente. São 3 tempos. Primeiro tempo da profecia, profecia direta, aquilo que eu falei, cumprimento da história lá atrás. Cumpriu-se na história, parte dessa profecia cumpriu-se. Cumprimento direto, profecia direta. O profeta Isaías anuncia, começando no capítulo 13, contexto, o advento e a queda do Império Babilônico. Então, dentro dessa profecia aqui, tem a ascensão e já a derrota da Babilônia. Só nesse trecho que nós vamos estudar. Quando foi a derrota da Babilônia? Aqui tem a data, 539 a.C. Isaías está escrevendo isso em 670 a.C. Bem mais do que 100 anos antes
da derrota da Babilônia, mas já está profetizado. Amém? Quantos entenderam? E essa queda remete também à grande Babilônia? Aí é que está. É por isso que eu estou destrinchando. Primeiro passo para vocês entenderem: cumpriu-se no passado? Cumpriu-se. Em que data? 539 a.C. A Babilônia se levantou com o império e ela caiu. Amém? Compreenderam? Se você pega essa profecia e só entende isto, o cumprimento lá atrás, você vai ler uma Bíblia de estudo, isso aí já se cumpriu lá quando a queda da Babilônia. Está errado? Não. Está parcial. Está incompleta a visão dessa profecia. Você acertou o alvo, você viu um evento histórico, só que você não está vendo que esse evento histórico anuncia um outro tempo. Amém? Então vamos devagar. Revelação subliminar, introduzido no meio da previsão contra o rei da Babilônia. Está narrada a queda do querubim e Satanás, do diabo, ocorrida antes da fundação do mundo e predito o seu juízo futuro. Nesse mesmo bojo de palavras da profecia, enxergamos ali a queda do diabo. Não só a queda anterior à criação do homem, como conseguimos enxergar a queda futura dele. Olha só o que tem dentro desse texto. Mais um tempo profético, correto? Terceiro, profecia futura, é objetivamente a queda do sistema religioso falso do anticristo, babilônico, a prisão de Satanás de Sheol-Hades no milênio. Lembram que uma das missões do milênio foi sobre a prisão de Satanás? Tem pouco tempo, talvez umas 5, 6 anos atrás. Nós focamos naquela aula na prisão dele no milênio, pós-volta de Jesus. Já tem alguma alusão a isso nesse texto? Dentro do contexto? Tem. Então percebam como é rico demais essa pequena porção, essa parábola, né, que Isaías soltou. Vários eventos ocorrendo nesse contexto aqui. Para a gente entender melhor, nós vamos ler o texto todo sem explicação. Amém? Para a gente cravar na mente o texto. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Ninguém recebe texto por adivinhação. Entenda? Por que você tem que ler a Bíblia todo dia? Porque se você não sabe o que está escrito em Abacuque 3, o Espírito Santo nunca vai soprar isso na sua cabeça. Que não é por adivinhação. Você tem que ter lido, mesmo sem compreender, mas está gravado no seu cérebro. E o Espírito Santo vai depois destacar aquele texto que você leu. Você já leu. Amém? Entenderam? Ele te faz lembrar as palavras e não adivinhá-las. Se você nunca leu o que está escrito em terceira carta de João, isso nunca vai fazer parte do acervo de palavras reveladas na sua mente. Por isso temos que ler a palavra continuamente, aí inúmeras vezes, continua lendo, até a morte. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Ah, mas já li a Bíblia 30 vezes, problema, lê 31. Começa tudo de novo. Porque você tem os textos na sua mente gravados, mas o Senhor quer revelá-los, quer sublinhá-los, quer jogar luz em algum foco de texto. Amém? Compreenderam? Então nós vamos ler para o nosso cérebro captar as palavras. Depois nós vamos destrinchar. Isaías 14, 1 a 20. Vamos ler comigo? Vamos lá. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Olha que texto maravilhoso. Para começar. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Aqui tem muita coisa maravilhosa aqui, só nesse primeiro versículo. Verso 2: os povos se tomarão, os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão seus opressores. No dia em que Deus vier e dar descanso do seu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Avança para mim, vamos ver o resto do texto.
Então, vamos lá, então proferirás este motejo. Palavra motejo aí é deboche, caçoando, entendeu? Este motejo contra o rei da Babilônia. Está claro ali? Retirás. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Verso 7, igreja. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Verso 9, mas é um texto chave, vamos lá? Tua lei, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro da tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco e és semelhante a nós. Derribado está na cova a tua soberba, e também o som da tua água. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Que texto maravilhoso! Que profecia extraordinária! Não é, irmão? Percebam todo esse contexto maravilhoso. Isaías está falando aqui explicitamente para quem? Quem é o alvo dessa profecia? O rei da Babilônia. Quando Isaías profetiza isso, o rei da Babilônia ainda não tinha atacado Israel. Bem antes. Deus tem o controle da história. Lembra? Eu não tenho o controle da história humana? Já não estava previsto que viria o rei da Babilônia? Lembra da estátua? Seria para Nabucodonosor? Oi? Não necessariamente Nabucodonosor que ele conquistou, mas quem caiu não foi Nabucodonosor. É quando o Império Babilônico vai cair. Esse contexto aqui é da queda da Babilônia. Belsazar. Belsazar. Até aqui nem sequer Nabucodonosor tinha ainda tomado posse de Judá. Mas Deus antecipa. Amém, amado de Deus? Isso é fantástico demais, né? Estudar a profecia é maravilhoso por isso. Imagina Isaías falando para aquele povo de Israel: olha, a Babilônia vai vir e vai dominar, mas ela vai cair. É esse o recado que eu dei para vocês. Amém? E começa a dar detalhes da derrota do rei da Babilônia, que ainda nem tinha chegado ao seu apogeu, quanto mais tivesse caído. Amém? Compreenderam? Nós olhando a perspectiva do século XXI para trás, para nós a história já cumprida. Mas tenta imaginar quando nem sequer, eu acho que o Nabucodonosor não tinha nem barba ainda, quando essa profecia foi proferida. Talvez tivesse nem nascido. E Deus já está determinando todas as coisas. Quantos compreenderam isso? Importante.
É antes das coisas acontecerem. Muito antes. Amém? Já está decretada a queda do rei da Babilônia. Olhando de maneira superficial para a profecia, qual é o cenário dessa queda? Cenário de maneira superficial, sem entrar em meandros. A ditonia, qual é o cenário? Qual é o cenário dessa queda? Qual é o cenário que você leu aí, viu assim? O mundo dos mortos. Os corpos, as pessoas ali falando, né? Olha bem, o pano de fundo disso tudo aqui é da perspectiva do além, do mundo dos mortos, do Hades. Você tem que tentar enxergar a primeira camada da profecia, que se cumpriu literalmente, como sendo um homem rei que é morto. Entendeu? E como todo ser humano morto, vai para onde? O mundo dos mortos. Aí está já celebrando a morte desse opressor. Primeira camada. Todo mundo está chegando junto aqui comigo? Literalmente, o rei da Babilônia caiu, foi morto? Foi. A alma dele desceu ao mundo dos mortos? Desceu. Houve celebração lá pela queda desse opressor? Houve. Isso que é o gostinho legal da história, irmão. Você imagina quando morre um fascínio, o povo lá embaixo vibrando? E caiu, miserável. Viu? Tu também é mortal, seu infeliz. Não é assim? Há uma celebração no mundo dos mortos, porque o miserável morreu. Até de almas que foram mortas por ele. Até de povos conquistados por reis. Lembrem-se que quando os conquistadores eram levantados na atividade, saíram matando os reis. Amém? Entenderam? Mas agora, no dia da morte dele, todo mundo celebra. Isso é mais uma prova, né, pastor, que as almas estão conscientes. Elas estão conscientes. Exatamente. Esse texto aqui assoma outros textos de uma maneira muito específica, né? Mas a gente vai renegar essa interpretação baseado no fato de ser uma parábola. Não, só uma parábola. É figura. Mas se você olhar com literalidade, isso aqui é o mundo dos mortos celebrando a queda de um grande tirano humano. Oi? Muito bom, né? Para acrescentar mais entendimento como é que funcionam as coisas. Tanto no sentido de Deus controlar a história, revelar muito antes, como no sentido de vermos um vislumbre da derrota dos maus e como o mundo dos mortos reage. Até aqui está tudo dentro? Acompanhando comigo? Vamos para a segunda camada, que está por debaixo, as entrelinhas. Espera, senão se quebrar agora o entendimento fica difícil. Falou literalmente o rei da Babilônia. Mas daqui, ó. Vamos lá, onde é que eu vou mostrar aqui? Aqui, deixa eu ver. Aqui, verso 12. Vamos lá. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alma, caíste do céu. É o rei da Babilônia? Subirei ao céu acima das estrelas de Deus? É o rei da Babilônia? Mas ele, na pessoa do rei da Babilônia, também pode ter pensado isso? Pode. Você não sabe o que passa na cabeça de um rei conquistador que tem dezenas e dezenas de reinos aos seus pés. Lembrando, só mais um detalhe histórico, você conectar a palavra aqui, os reis na antiguidade se diziam filhos dos deuses. Eles não se achavam meros mortais. Faraó não se achava mero mortal. Os deuses também da Babilônia não se achavam meros mortais. Eles se achavam filhos dos deuses, meio deuses. Coitado. É por isso que tem aquele motejo ali, minha irmã. O cara nasce, come, defeca e morre, mas se acha Deus. Ó, na cabeça dele. Entenderam? Essa arrogância, essa ideia de que é Deus também, que vai subir até as alturas. Tem que pensar como
naquela época se pensava, no tempo que essa palavra é produzida. Amém? Então o rei muito altivo pode se encaixar dentro dessa palavra figurada de querer subir ao céu e tomar o trono mais alto. Tomar o trono mais alto. Amém? Literalmente não pode ser o rei da Babilônia, que ele não subiu ao céu. Mas no seu coração é um simbolismo de soberba. Soberba humana. Amém? Mas obviamente não é isso só que Deus quer comunicar. Aqui o rei da Babilônia estava exaltado no seu ego e ele caiu e morreu. Não é só isso. Deus achou na Bíblia um lugar exato onde pudesse narrar de maneira, nas entrelinhas, a queda do diabo, que não tem nenhum outro texto na Bíblia. Se Deus não usa essa porção da profecia, em nenhum lugar saberíamos que Satanás caiu. Quantos entenderam? Amém? Vamos avançar. Eu vou entrar nos menores, problemáticos. Avança, deixa aqui. Os judeus entendem dessa forma? Parcialmente, né? Pelo que eu pude estudar. Tem, mas aí vamos entrar em alguns menos. Existe uma escola clássica dos antigos que interpretavam de maneira semelhante à igreja, e existe uma ideia mais moderna. A ideia moderna de anjos e demônios não é a mesma ideia clássica. As escolas vão se sucedendo, né? As escolas de interpretação. No meio atual, anjos e demônios não são como nós pensamos. São influências apenas. Influências, quase como ideias etéreas. Nós entendemos anjos com corpos, com asas nas costas, essas coisas todas, não é isso? Seres individuais. No judaísmo mais moderno, não é assim que eles enxergam mais. Mas como impulsos de Deus que vem na sua mente, tornar um negócio mais etéreo, mais intangível. Entendeu? Mas nas escolas mais antigas se pensava em anjos também. Lembre-se que no tempo de Jesus, os herodianos, por exemplo, os saduceus, não acreditavam em anjos. Já no tempo de Jesus tinha correntes dentro do judaísmo que não acreditavam em anjos, nem em ressurreição. Então existem essas correntes. Também é difícil de estudar e dizer com precisão, porque você teria que estudar toda a corrente de pensamento deles. Pastor, até porque esse texto de Isaías inteiro, que nós acabamos de ler, né, sem o conhecimento de muitos dos conteúdos do Novo Testamento, nunca chega a conclusão nenhuma nele, só com a ideia antiga. Se chega à conclusão da queda do rei da Babilônia, só. Exatamente. Mas nas coisas... Se pode ver essa primeira camada, com clareza, que é o rei da Babilônia que vai cair, todo mundo chega a essa conclusão? Eles também chegaram. Mas as coisas futuras não. Não, aí os escatológicos, as coisas futuras, já fica mais difícil. Até porque eles não compreendem, eles não aceitam o livro do Apocalipse, por exemplo, que vai testificar muitas dessas coisas. Nós temos o Apocalipse, eles não. Judeu não messiânico, eles não têm o livro do Apocalipse. Eles não têm os evangelhos. Termina lá no livro de Malaquias. Amém? Vamos lá. Nós temos o privilégio de ver dois ângulos, um ângulo mais completo. Isaías 14, 12, eu destaquei aqui agora de novo. Como caíste do céu, estrela da manhã, porque essa passagem não pode ser somente para o rei da Babilônia. Correto? Não pode ser. Tem que ser uma referência implícita a outro personagem. Hein, pastor? Às vezes em filme, a gente vê quando aparece uma cena, a personagem. Aí daqui a pouco, aquela imagem começa a piscar, piscar, piscar. Aí vem o chamuscado, aí vem uma outra imagem em cima. É como se fosse um filme que Deus fez, né? Ele usou aquele rei da Babilônia, ali é o filme. Aí daqui a pouco a imagem começa a sumir, aí pisca, pisca, pisca. Aí agora é o diabo, né? Ele usa a mesma cena, né? Pra... Deus usa seus efeitos especiais, né? Esse efeito especial, isso. Efeitos especiais para camuflar o que ele quer realmente revelar. É o spoiler, né? No final. E fulano era cicrano. Não é que tem isso? O camarada era tudo bem, de repente no final ele é o vilão. Tem essas maneiras de narrar as coisas. Se os cineastas que são humanos conseguem fazer isso, imagina Deus. Pois é. Como ele é maravilhoso em comunicar e botar um monte de spoiler nas entrelinhas. Muito bem, então enxergamos aqui que não pode ser, de maneira alguma,
só para o rei da Babilônia. Um detalhe interessante, as estrelas de Deus, estrela é um eufemismo para quê, irmãos? Anjos. Estrela é um eufemismo para anjos. Não necessariamente astros celestes que pedra, mas anjos. Amém? Eu acho muito interessante que até na sua Bíblia aparece no norte, no monte, como se Deus estivesse no monte, igual o Monte Olimpo. Sabe a mitologia greco-romana? Que os deuses moravam no alto do Monte Olimpo? Há uma ideia de morar no norte, no monte. Mas tem algum monte que tem ali o céu em cima, irmão? O céu de Deus? O Monte Everest que é mais alto, tem lá o céu de Deus, lá, o Monte Everest? É só uma figura de linguagem. Certo? Algo alto, mas no monte. Na terra ou no céu? Aí que tá, é uma figura, não é literal. Avança para mim, vamos lá, mais uma. Ela está acima das estrelas. Aí o lado literal e o lado. Vocês já viram o Apocalipse algum monte narrado dentro da Nova Jerusalém? Tem? Já viram o monte da Nova Jerusalém? E na Nova Jerusalém tem um grande monte. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Entenda que ali é da perspectiva profética de quem está no chão, na terra. Se achava que os deuses habitavam os montes, os lugares mais elevados, inalcançáveis. É só uma figura de linguagem. Mas Deus habita. Deus não habita em cima de montanha. Pastor, é aquele salmo que ele diz, né? De olha para o monte. Isso pode ter criado, né? Onde virá o socorro? Porque o monte significa alguém que está acima das pessoas. Significa. Significa um patamar acima. Acima, só isso. Olha, de onde virá o socorro? Ele olha para o monte, aí ele diz, meu socorro vem do Senhor. Então o monte é só uma referência de altura. está Só isso. acima de todos. Só isso. E tem um local de onde Deus reina, né? Onde Deus está. E onde que Deus reina tem monte? Não sei, é assim. Ah, não sabe? Tem que saber, vai ter na Bíblia. Eu sei que na terra. Tem montanha? Na terra tem Monte Sião, mas no céu tem Monte Sião? Não tem Monte Sião. Deus habita no Monte Sião. É bom ter essa ambiguidade. A Bíblia não fala que não tem também. Vamos lá. A Bíblia não fala, a gente sugere? Não. Ou Deus revela ou não revela. Vamos lá. Lucifer. Eu falei que a palavra Lucifer em toda a lição está entre aspas. Por quê? Porque Lucifer popularmente se tornou um nome do diabo. Mas Lucifer não é o nome do diabo. A palavra diabo também não é o nome. A palavra Satanás também não é o nome. E por aí ele tem um monte de apelidos, títulos. Sapricó, cramulhão, coisa ruim, sem pele, já viu, capeta, e por aí vai. Beuzebu, que é Baal-Zebub, e por aí vai. Ele tem um monte de apelidos ou títulos, mas não é nome próprio. Qual é o nome de Satanás? Não sei. Amém? Pastor, Satanás quer dizer adversário. não, só tirando uma dúvida aqui. O pastor falou que anjo, anjo é estrela, estrela é anjo. Sim. Mas Jesus também comparou a estrela da manhã. A mais brilhante. A estrela é uma figura de linguagem profética para um astro. Até a palavra de Deus diz que nós também brilharemos como astros. A figura é essa. Há uma profecia de Jesus, de Balaão, que afirma que surgiria em Israel uma estrela. Essa estrela é uma visão messiânica, está apontando para o advento do Messias. Lá atrás, nos lábios de Balaão, o Senhor deu uma figura profética falando do advento do Messias, o verdadeiro astro que ia surgir no meio de Israel. Amém? Entenderam? É muito legal a gente estar tirando essas dúvidas, irmãos. Eu tenho certeza que você tinha dúvidas em alguns textos proféticos, que eles são cheios de simbolismos, né? De camadas, de figuras, que às vezes não se discernem facilmente. O que é subir acima das estrelas do céu? É subir acima dos astros celestiais? É ficar acima dos anjos. Diga, Isaac. O que você falou é interessante porque eu também tinha reparado quando fala sobre Lúcifer.
estrela da manhã, filho da alva. Filho quer dizer como se fosse filho do amanhecer. Filho de Deus, seria. Tudo é filho de Deus, na verdade, por criação, né? Não literalmente filho de Deus. Mas é uma expressão, filho da alva. Uma expressão do amanhecer. Do amanhecer. Vou desambiguar isso agora. Tirar a ambiguidade. Tá bom? Lúcifer não é o nome próprio do diabo. Ponto. É uma questão de tradução. A palavra no hebraico está lá, bonitinha grafada aí na sua lição, está lá a palavra que aparece no hebraico. Evel Ben Sachá, ou Sachá, o brilhante filho da manhã. Era interpretada como uma referência ao planeta Vênus. Na antiguidade, essa expressão é aplicada ao planeta Vênus. Porque ele brilha de dia, né? Dá para ver de dia. A primeira parece uma estrela. Sim, mas é um planeta Vênus. A gente consegue ver. Eu acho mais brilhoso depois da lua. Exatamente, consegue se ver, né? Então, para os antigos, a referência é essa estrela que brilha mais, que na verdade é o planeta Vênus. Vamos entrar nesse método, senão você vai dar ruim. Vai dar certo não. Amém? Na transposição do hebraico para o grego, aquela mesma passagem, com a expressão, né, estrela da manhã, quando foi feita a versão dos 70, quando os judeus se reuniram, lá, e fizeram a transposição do hebraico para o grego, é a versão dos 70, ficou grafado assim em grego, ó. Portador do amanhecer. A versão em latim do catolicismo romano, que é outra versão, a Vulgata Latina, transpôs assim: Lúcifer. Qual versão ficou popularizada na história da humanidade? Lúcifer é a versão do latim da Igreja Católica Romana. A palavra em hebraico não é Lucifer. A palavra em grego, da versão de 70, não é Lucifer, mas a palavra em latim virou Lucifer. É igual a palavra inferno, que não existe na Bíblia. Inferno é latim. São traduções. Só que a Igreja Católica popularizou essa palavra, Lucifer. Como se subentende que ele está falando da narrativa que é do diabo, se associou a palavra portador da luz como sendo o diabo. Percebam que até nisso há uma certa heresia e blasfêmia. Quem é o portador da luz? É o diabo? Entenderam? E aí no consciente coletivo ficou Lucifer com mais um nome do diabo. Mas Lucifer não é o nome do diabo. É uma má tradução. Estou tirando para que vocês possam rever na mente de vocês. Um nome totalmente antagônico com a realidade dele. A realidade dele. Em cima dessa designação, criou-se toda uma mitologia. Logo, é uma alusão indireta, figurada do querubim caído e não o nome. Então, não é nome do diabo Lucifer. Ponto. É uma tradução que em cima dela se criou um monte de texto, um monte de aplicações, mas não é. Amém? Tiramos essa dúvida aí? Avança para mim, vamos lá. Tem até uma série Lucifer, né? Tem. O Papa foi acusado aí no meio evangélico, nos vídeos, porque usou essa alusão à palavra Lucifer se referindo a Jesus. Mas irmão, se você entender o que quer dizer Lucifer como portador da luz, pode se aplicar a Jesus? Claro que pode. Mas se você falar que Jesus é Lucifer, não causa um bug na mente? Esse nome é um nome já Estigmatizaram o nome, associaram ao diabo. Quem vai botar o nome de um filho de Lúcifer? Fala pra mim. Quem? Meu filho Lucifer, vem cá. Portador de luz, vem cá. Seria bonito, irmão. Mas só que criaram tanta mitologia em cima do nome que você tem medo de botar Lucifer. Acabou incorporando, né? Uma cultura religiosa. Acabou se estigmatizando a palavra. Mas não é, viu? É só portador de luz. Mas não deixa de ser um apelido do diabo, um dos apelidos. É culturalmente. Agora é. Colocou muito bem. Agora é. Mas não era. Entendeu? Não era. Quando Isaías profetizou isso, não está se referindo necessariamente ao diabo.
Mas estava usando uma figura. O rei da Babilônia se achava o máximo, entendeu? Ele se achava o máximo. Da mesma maneira que Isaías, o profeta Ezequiel dá de forma figurada, é o mesmo processo, subliminar a queda de Satanás e os demais anjos, acrescentando mais detalhes a esse drama pré-humanidade. O mesmo artifício Deus usou nessa passagem de Ezequiel 28. O alvo era um homem, mas dentro das entrelinhas colocou mais um pouquinho de revelação sobre a queda que olho humano nenhum jamais viu. Como o homem não viu como é que foi a bagunça lá no céu, eu tinha que dar um jeitinho de colocar aqui para a gente, pesquisar e achar, foi assim. Ezequiel 28, vou só destacar o verso 14. Vamos lá, lê também, por favor, está bem grandão para vocês lerem. Tu eras, eu li da glória. Cabe isso a um ser humano, essa expressão? É muito específico. No bojo, não é? O que vem antes, o que vem depois desse texto, você vai ver que está sendo falado para X. Mas quando chega no verso 14, você entende que não é possível aplicar esse texto para um ser humano. Vamos ler comigo de novo? Tu és querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias aqui, no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade, pecado em ti. Amém? Primeira camada de interpretação para aquele que foi designada a profecia. Na entrelinha, indo mais fundo um pouco, narrando a queda do nosso adversário, o querubim da guarda ungido. E aí até entendemos nessa passagem qual é a categoria angelical que ele pertence. Se Deus não tivesse colocado isso aqui em Ezequiel, nós não saberíamos. O Apocalipse não diz que ele é querubim. Entenderam? Como é que Deus deu pistas embutidas nesse texto? Não pode. O ser humano jamais pode ser querubim da guarda ungida, é muito específico. Qual é a categoria dos querubins, irmãos? Vocês sabem? Tem na mente? Como é que são os querubins, irmãos? Eu já ensinei isso tantas vezes. Eu já fiz até curso. Serafim é 6, né? Eles têm 6 asas, todos eles. Na verdade, não há uma definição clara qual é a diferença de querubim e serafim. É a mesma coisa, praticamente. Não. Tem diferença não discernível. Me mostra um texto que mostra a diferença clara entre querubim e serafim. Tá, procura lá depois. Não há muita clareza de diferença. Mas vamos lá. Querubim, serafim são os 6 viventes que aparece em Ezequiel, que tem 4 faces, que tem 6 asas, que tem um monte de olhos por todo o corpo. Onde ficam esses seres viventes? Lá no céu de Deus. Onde eles estão? No trono de Deus, na sala do trono. Sala do trono. Tem lá os querubins, os seres viventes em volta. Amém? Satanás é chamado então de querubim da guarda ungido. Qual é a categoria que Satanás pertence? Aos seres viventes. Se a palavra de Deus diz que o Miguel é um arcanjo, ele não é um querubim, nem um serafim. Não é isso? E aí, queridos, a mitologia disso tudo foi criar tanta coisa, tanta invenção. Mas o que tem na sua Bíblia só tem 2 nomes de anjo. Amém? Só tem Gabriel e Miguel. Não tem Rafael, não tem Eliel, não tem Azazel. É só esses 2 nomes. Acabou. Categorias que Deus mostra os anjos: principados, tronos, potestades, querubins, serafins, anjos, arcanjo. Mas precisar dessas categorias é especulativo. Ou não é especulativo? É especulativo. O que podemos afirmar com certeza, baseado no Apocalipse,
que os querubins, ou seres viventes, estão na sala do trono. Como, só para completar o raciocínio antes da palavra, como os céus, para a cultura rabínica, né, dos rabinos lá de Israel, para os escritos proféticos apócrifos, e até uma pistazinha através de Paulo diz que existe terceiro céu, e a palavra céu no hebraico é plural, termina em in, né? Se não me engano é chamaim. Esse in é plural no final. Céus, a ideia que se tem do céu é em andares, e não um único pavimento chapado assim, ó, no plano. Todos os anjos estão na sala do trono de Deus? Não. Se confirma que o céu está em andares, o mais elevado é onde está o trono. Ali estão os querubins. As outras categorias angelicais seriam distribuídas para baixo desse patamar. Compreenderam? Até os soldados mais rasos, os anjos mais rasos, não estão lá na sala do trono de Deus, estão aqui mais abaixo. Vamos entender? Pastor, é interessante que o dá uma ideia de guarda. Então é que lá no Jardim do Éden, depois ele coloca o querubim com espadas e banhada para guardar o Jardim do Éden. Agora Deus não precisa de guarda. Qual é a função dos querubins lá no céu? Eles não têm descanso, fazendo o quê? Adorando. Eles não têm descanso, só adoram. Mas eles têm outra função. Aí é maravilhoso demais, irmãos. Quem já enxergou? O carro de Yahvé, lembram? Da revelação do carro de Yahvé, isso é fantástico demais. Eles são a base do carro. Quando Yahvé resolve descer da posição que está no céu, ele vem sobre as asas dos querubins, no carro de Yahvé. É o carro especial de Deus passear na terra. Revelação lindíssima. Amém? Então, já que seria isso aqui, o hoje atual diabo Satanás era o querubim. Avança para mim. Então, qual é a primeira queda do diabo, irmãos? Resumindo tudo isso. Do céu. Do céu. De qual dimensão que ele pertencia? Presença de Deus. Da presença de Deus. Era um anjo de luz? Sim. Então ele cai da dimensão de ser anjo de luz para uma dimensão rebaixada. A primeira queda dele não é necessariamente física, mas dimensional. Amém? Ele foi profanado. Ele foi adulterado. Ele cai da dimensão de ser um anjo de luz para se tornar um anjo de trevas. Você acha que ele estava numa posição acima desses outros querubins ou igual? Nivelado, talvez. Isso é tão interessante, irmãos. Eu acho fantástico. Lembra quando vai disputar o corpo de Moisés? Com Miquel, que é um arcanjo, um dos primeiros príncipes da palavra de Deus diz. A categoria de Miquel é grande, irmão. Mas na hora de disputar o corpo com Satanás, Miquel não pôde infamar Satanás. Há patente ali, queridos. Satanás não é inferior a Miguel. Mas os homens infamam as autoridades superiores. É isso que é a aplicação prática para a nossa vida. Nós falamos mal de presidente, nós falamos mal de governo, nós falamos mal de qualquer um. Mas Deus leva em conta patente, autoridade. O reino é firmado em autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Mesmo estando errado, é patente. É autoridade. Amém? Compreenderam? Mas é interessante o Isso estado que é muito maravilhoso. dele no final, que um simples anjo. No final ele é destituído. Mas originalmente ele era grande. E isso se reflete na batalha com Miguel. Entenderam? O pastor Zeca fez uma ilustração bacana que eu guardei para sempre. Ele fala assim: você pode até não gostar daquele guarda. Ele pode ser feio. Ele pode ser mau. Ele pode ser chato. Mas na hora que o guarda no trânsito estende a mão assim na frente de uma carreta de 3 eixos, o que ele está ali investido? A autoridade. Não interessa quem ele é, qual é o nome dele, se ele é pretinho, se ele é magrinho, se ele é banguela, não interessa. Quando ele estende a mão, ele está investido de autoridade. E o caminhão para? Para, não vai atropelar. Claro que para. A questão não é se ele para ou não para. Por que para? É autoridade. Porque a
aquele uniforme mostra que ele tem o quê? Autoridade. A autoridade se obedece, irmão. Sabe lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Diga, minha irmã. O arcanjo, a função do Miguel é qual? O arcanjo. Há poucas dicas sobre isso, mas a principal dela é proteger o povo de Israel. Alguns até confundem Miguel com Jesus. Meu Deus. Hein, pastor? Reduzem Jesus a Miguel. Uma vez eu ouvi no estudo uma observação que eu achei interessante, que fala em Isaías que esse querubim estava entre as pedras folhadas. E lá em Isaías veio uma brasa, aquela Altar, brasa né? é a mesma, né, da pedra folhada com a brasa de Isaías. A presença do trono lá. Exatamente, como se ele estivesse próximo das pedras afogueadas, Sim. ou seja, de Deus, né? Ele estava lá perto do trono. Do trono. Não é? Então podemos definir aqui que Satanás antes era anjo, querubim, de alta patente. Podemos definir isso aqui? Podemos? Mesmo que ele caia de dimensão, há uma alusão ainda à sua patente. Diga. No caso, ele estava entre esses quatro, significa que no caso, ao invés de 4, haveria 5, seria mais ou menos isso? Ou seja, se houve substituição, você tem mais de 4. De repente tem mais querubim lá em cima sobre esse citado. Deve ter mais, porque depois Deve ter mais. Deve ter mais. Nem tudo é revelado a gente, né? A visão de Isaías mostra, não é uma só coisa. Então, né? Diante dele tinha. Existem algumas coisas que a gente só pode sugerir, irmão. Exatamente, um dizia para o outro. Santo. Sabemos pelo Apocalipse que tem 4 na sala do trono. Será que tem outros 4 revezando? Quando esses aqui cansam de dizer santo, 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 sai essa turma e por turno entra umas 4 querubins lá para adorar, não sei. Aí a gente começa a entrar na área do achismo. A especulação. Eu tenho ojeriza de ficar especulando o que Deus não mostrou. A gente cria tanta invenção, aí entra na da heresiologia. Vamos para cá. Voltando para o texto de base de Isaías, tá bom? A queda da dimensão para a prisão no Sheol Hades, por 1000 anos. Ali naquele texto de Isaías há uma alusão à queda de Satanás para o abismo. Vamos ler? Voltando ao texto profético, voltando para Isaías, tá bom? Temos uma visão subliminar do futuro aprisionamento de Satanás, derrotado no abismo, dentro da dimensão do mundo dos mortos. As almas dos outros mortos caçoam da queda do terrível opressor, que é precipitado no Tártaro. Tártaro não é aquilo que está no seu dente. Também é. Mas Tártaro, no grego, quer dizer os quintos dos infernos. Na mitologia greco-romana, de onde se emprega emprestada essa palavra, a palavra não é hebraica, essa palavra é grega. Amém? Na mitologia greco-romana havia o deus do inferno, do mundo inferior, chamado Hades. Certo? Tem até uma mitologia interessante, que ele é o senhor do mundo inferior, e lá embaixo as almas vão para o mundo dos mortos, para o Hades, e há almas que ainda não foram julgadas. Aqui abrindo aspas, vou abrir aspas, porque tem gente que vai ver isso aqui na gravação. Ô pastor, ensinando errado lá, não estou ensinando errado não. Eu estou abrindo aspas agora para entrar na mitologia greco-romana, não estou na Bíblia. Amém? Na mitologia greco-romana, as almas morrem sobre a terra, descem para o império do Hades e vão ser julgados. Esse juízo pós-morte, enquanto eles não passam no julgamento, ficam aquelas almas andando em penitência de baixo. Amém? Essas almas que estão andando em penitência sugeriu à Igreja Católica a ideia do purgatório. A Igreja Católica se apropriou da mitologia greco-romana e adaptou. Aqueles que morriam eram heróicos, que eram bonzinhos, iam para os campos elíseos. Amém? Os campos elíseos para os bons. O Tártaro para os maus, lá embaixo. E aqueles que não estão nem no campo elíseos nem no Tártaro, estão no meio termo. Campo dos narcisos. Esse campo dos condenados, que ainda vão passar pelo julgamento. Em cima dessa
dimensão, a igreja criou céu, inferno e purgatório. A igreja católica. Tem nada disso, irmão. Você deleta tudo que eu falei agora aqui, só informação. Tá bom? Então lá embaixo tem o mundo dos mortos, Sheol. As almas estão conscientes, já chegamos a essa compreensão. Ali, bem pode, a primeira camada de interpretação, que o rei da Babilônia morto tenha sido debochado quando chegou lá. Pode. Mas nós já vimos que aí não fala só do rei da Babilônia, também fala do diabo, Satanás. Então também se aplica a ele parte dessa profecia, numa outra época. Amém? Você pode enxergar perfeitamente ali Satanás também preso no abismo. A palavra abismo aparece em grego daquela maneira que está ali, está na sua folhinha. Vamos ler de novo agora. O Tártaro é um lugar mais profundo. Eu falei que os quintos infernos é um lugar mais profundo. Amém? Mas é interessante que isso tem paralelo com a Bíblia. Agora voltando para a Bíblia. Como é que é descrito em Lucas 16? Lado dos maus, lado dos bons, dos justos. E o que separa esses lados? Um abismo. Um abismo. Num lugar que já é abaixo da terra, tem um lugar mais profundo ainda. Esse lugar mais profundo é o abismo. É o fundo do fundo dos quintos infernos. Na mitologia greco-romana, onde eu entrei na derivação, é o Tártaro, onde se prendeu os titãs. Aí a mitologia, voltei para a mitologia, viu? Os que se rebelaram contra Zeus foram lançados no Tártaro. Tem paralelo? Os que se rebelaram contra Deus foram lançados no abismo. As mitologias têm uma raiz comum. Pedro citou no caso isso aí, né? Pedro, sabendo da cultura do povo, falou: tá, o pessoal entendeu na hora, o fundo do abismo. Mas tem anjos presos lá, né? Já tem anjos presos lá, e Judas diz isso. Na mente de quem ouviu a palavra Tártaro, não tem problema nenhum, porque Tártaro é um sinônimo mundano do abismo bíblico. Aí esses anjos que foram presos, seria aqueles de 16? Aí não vou entrar nesse meio. Está falando assim, são aqueles anjos do dilúvio, que criaram os gigantes, estavam pano para manga, aí vai ter que ter a relação de homem com mulher com anjo. Isso aí dá muito pano para manga. Pelo amor do santo Deus, me deixa aqui só olha isso aqui. É muita coisa. Ô Diana, me deixa aqui. Isso me abre um leque de pelo menos uns 25 minutos. Eu não tenho esse tempo todo. Vamos lá, eu falei que essa aula ia terminar mais cedo. Estou achando difícil já. Vamos lá, Isaías 11:9, igreja. Onde tinha a maquiagem do texto? Aqui, ó. A palavra no hebraico é Sheol. Na nossa tradução em português foi traduzida aqui em Isaías 11 por além. Como você vai ver aqui embaixo, que a mesma palavra Sheol é grafada no verso 11 como cova. Só que existe palavra hebraica para cova, se fosse cova. O problema aqui é a tradução em português. Não respeitaram, porque aqui é além, aqui também tinha que ser além. A mesma interpretação, porque é a mesma palavra. Não respeitaram, aí confunde o leitor comum da Bíblia. Olhando para aqui que eles acertaram, o além, os outros mortos, o além desde o profundo situa por ti, para que saia ao encontro da tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e vai levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles respondem e te dizem: tu também é como nós, está fraco, e é semelhante a nós. Óbvio, Satanás não é homem, então literalmente não é semelhante a nenhum ser humano. Qual é a similaridade no dia que Satanás foi lançado no mundo dos mortos? Que ele também está fraco. A similaridade é só essa. Amém? Aqui não cabe dizer que Satanás é como ser humano. Verso 11: derribado está no Sheol a tua soberba, e também o som da tua harpa, onde batetiu a cama de gusanos, e diversos são a sua coberta. Aqui é mais uma, como é que eu vou dizer? Aqui é mais uma figura deprimente do que uma literalidade. Satanás, gusanos são vermes que comem a carne do que está deteriorando no caixão. Então qual é o paralelo aqui que Deus quer fazer? Os homens bons são sepultados em honra. O texto não bate, pastor.
Aqui, eu acho que tá errada essa referência. A referência errada, Isaías 11, não? Não, não estava vendo não. Então procura aí. Procura aí, vê se é Isaías 14. Entrou 11 ali, perdão, ela está certa. É 14 9, viu, irmão? Eu não sei para que foi esse 11. A ver, acontece. Não é óculos, é lá no computador. Não é questão de óculos. Eu pego, decalco o texto e colo lá na folhinha de vocês. Às vezes, eu decalco um texto em cima de outro texto que estava antes. Eu vou ser obrigado a explicar. A lição, ela não é uma folha em branco que eu pego. Eu construí a primeira lição em uma folha em branco. Depois que ela está construída, eu começo a fazer substituições. Eu não vou partir do zero, não. Eu sou uma editora de um homem só. Eu tenho que ser professor, mestre, eu tenho que ser editor gráfico, eu tenho que procurar a figurinha. Isso é o papel de uma editora inteira, com vários profissionais. Eu tenho que aglutinar na minha pessoa. Então, depois tem que fazer revisão dos textos. Não é fácil. Então o que eu faço? A parte do que já existe, troco a figurinha. Eu vou ver troco o texto de base, troco o título, mas em cima do que já existe. Às vezes nessa troca eu tiro um texto, colo o outro em cima, às vezes fica uma referência truncada. Amém? Não estou me defendendo não, estou explicando como é que funciona isso aqui. Parte do zero aí, vai trocando, compondo, até chegar ao final. É assim, olhe para o seu pastor, é isso aí que eu faço durante a semana. Avança para mim, vamos lá. Vamos ver um filminho? Subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. É legal, queridos? Amém. Eu achei legal que sempre bonitão, né? Narcisista ele. Mas é legal de ver essa queda, né? Adventista. Mas dá para ilustrar, não dá para ilustrar? A queda, o lançamento dele lá de cima, o rebaixamento, então ele sai de anjos de luz para anjos de trevas, depois ele vai ser colocado mais abaixo ainda no abismo. Diga, Luciana. É só uma ilustração. Ainda não conseguiram fazer o perfeito. Entendeu? Jesus é semelhança, né? É formato de homem, mas ele não era para ter essa aparência, mas só para dar uma ideia, botar um galão lá bonitão, né? Tudo vaidosão. Eu achei legal ali no final ele conversando com os outros anjos fazendo rebelião, só para passar a figura, não é a literalidade. O narrador também fala que ele era muito simpático. Bonitão, perfeito, era. É só a figura. O filme não é perfeito, mas pelo menos sai do abstrato para alguma coisa que a gente pode ver. Amém? Vamos terminar essa lição? Já são os últimos textos, são, né? Vamos lá, terminar essa lição. O envio de Satanás e o diabo dragão para o abismo, como uma cela lacrada por 1000 anos. Então, se Isaías sugere a prisão do diabo também, ali implicitamente, no livro de Apocalipse essa sugestão é efetiva. Sabemos que ele vai ser preso lá. Amém? É a queda de Satanás mais abaixo, lá no fundo. Apocalipse 21, vamos lá, igreja, vamos terminar? Então viu descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Sua última queda ou derrota, agora quero que você entenda a palavra queda como perda de poder, e não queda literal de um lugar para outro. Podemos aplicar esse termo queda a isso também? Estou forçando o entendimento de vocês, então estão chegando junto comigo aqui. Não é? Quando a pessoa perde a autoridade, ela também não caiu? Caiu. Então as quedas não são só o arrojar do céu para a terra, o arrojar dos ares para o abismo. A queda também é de dimensão, é de poder. Percebam que ele é preso por um anjo. Se ele era categoria superior, agora basta um anjo para prendê-lo lá embaixo. E não diz que esse anjo é grande, porque no Apocalipse, quando o anjo é grande, ele diz no texto: grande, cheio de poder, cheio de brilho. Aqui fala um anjo. Um anjo carcereiro fosse suficiente para jogar lá embaixo.
Então tem uma última queda, sua derrota. Será no fim do milênio, quando Jesus e os santos, né, no tempo do milênio, vai passar o milênio, quando Satanás será solto para promover a última rebelião da humanidade, depois dos 1000 anos, e derrotado, finalmente será enviado para o lago de fogo e enxofre. Último estágio de Satanás, totalmente humilhado, derrotado, no lugar eterno dele de sofrimento, lago de fogo e enxofre. Amém? Por que nós fazemos essa diferença? Porque a queda dele para o abismo não é o lago de fogo e enxofre. Então vamos lá, Apocalipse 20:10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Foram lançados lá no começo do milênio e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Finaliza aí, Varão. Outras quedas efetivas, mas de poder. Uma queda sofrida por Satanás está relacionada à autoridade otorgada por Jesus aos seus discípulos. Lucas 10, 17 a 19. A tradução sugere a queda primordial do céu, que teria sido presenciada pelo Filho de Deus. Ainda que isso seja fato, provável, o contexto dessa passagem pode se referir ao Senhor Jesus assistindo seus discípulos enquanto derrotavam as forças do diabo. Essa queda seria o despojar do seu poder, comparando a um relâmpago que cai por terra. Uma tradução alternativa é, deixa eu explicar, na sua Bíblia tem esse texto de Lucas, que Jesus, quando volta os 70, lembra da passagem, do contexto? Designou 70 para ir exercer autoridade sobre os demônios. Quando eles voltam os 70, qual é a alegria deles? Que curaram enfermos? Que expulsaram demônios. Para eles o mais extraordinário não foi um enfermo ser curado. O mais extraordinário foi os demônios se submeterem. Aí Jesus solta a sentença: eu vi a Satanás cair do céu. Você entende qual é o contexto dessa passagem? Pode se referir ao fato que Jesus, como logo lá na eternidade, ele viu o Satanás cair? Pode. Mas dentro do contexto imediato não é isso. Dentro do contexto imediato, Jesus os acompanhou com a sua onipresença e viu quando as forças do diabo caíram. Quem está entendendo essa explicação em nome de Jesus? Então não necessariamente está se falando aqui da queda primordial lá na eternidade. Está se falando outra queda. Quando vocês forem em meu nome e submeter os demônios, Satanás caiu. A autoridade que Jesus trouxe à noite. Exatamente. Por isso, na continuação, vai dizer: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. É o contexto imediato desse versículo. Então, necessariamente, está falando da queda no passado. Está falando das várias quedas que ele tem quando o Filho de Deus, cheio da autoridade de Jesus, derrota suas forças. Quantos entenderam? Essa versão alternativa diz assim: eu estava vendo Satanás como um relâmpago caindo do céu. Uma comparação. Satanás não é um relâmpago. É como o relâmpago cai, sai lá do céu e rasga até o chão, assim caiu Satanás. Amém? A gente consegue enxergar, que um querubim ungido filho da alva, veio sendo degradadamente. Exatamente. Passando fogo caindo do céu. Aí após esse foi. Exatamente. Aí caiu outra novamente quando veio Jesus, pisou a cabeça da árvore e foi dando a autoridade dos homens, vai caindo cada vez mais. E vai caindo cada vez mais. Até chegar ao abismo. Exatamente. Por exemplo, a morte de Jesus na cruz é mais uma queda de Satanás. É unânime o fato de Satanás ter sido vencido por Cristo na cruz. Olha o que diz o texto, Colossenses 2,15. Vamos ler juntos? Então, nos últimos 5 minutos já, vamos lá? E despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, onde se pensa que Jesus perdeu, ele ganhou. Ele consumou um projeto do Pai, aí ele ganhava tudo. O plano era esse. Então, quem foi afetado pela vitória da cruz? Principados e potestades. Por quê? Estavam reinando aí sobre os homens, antes de Jesus vencê-los. Agora Jesus tira o poder deles e dá à igreja.
o cabeça o deu à igreja, diz outro texto, não é isso? Glória a Deus. Para que a igreja exerça poder sobre demônios que antes eram maiores do que os homens. Porque todo anjo é maior do que os homens. Infelizmente, né, pastor? Alguns usam esse mesmo texto aí para dizer que o milênio já é agora, né? Infelizmente. Porque começa a prender o diabo na cruz. Exatamente. A igreja católica espiritualizou isso aqui. E colocou o diabo preso. Aí o texto de Pedro que manda vigiar, porque o diabo não fizer redor, perde sentido. Avança para mim, vamos lá. Última alusão à queda, irmãos, do diabo e seus anjos. Aparece uma visão sintética e atemporal que alude à expulsão original, quando serve de profecia para a batalha escatológica do período da grande tribulação. Lá no livro de Apocalipse tem esse trecho, tá certo? E ele é muito interessante porque ele tanto faz referência a passado, como faz referência a futuro, como toda a palavra profética faz. Amém? Então não vou entrar nos meandros, já estamos aqui aos 45 do segundo tempo, mas saiba que esse texto tem ambiguidade de tempo. Amém? Faz referência aos 3 anos e meio, então joga para futuro. Faz referência à expulsão original, jogando para o passado. Tanto serve para um como serve para outro, na mesma visão. Apocalipse 2:9, vamos ler comigo? A gente termina aqui agora no Romanos 16:20, vamos lá? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa no tempo presente, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ao mesmo tempo aqui mostra já ele derrotado, e ao mesmo tempo mostra que está na função de acusador até hoje. Veja que é bastante atemporal essa passagem, né? Verso 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Os mártires de Cristo apontam para os mártires do começo da igreja, apontam para os mártires da grande tribulação. Amém? Amém. Mas no posto disso tudo, cai de novo Satanás. Amém. Ele vai só caindo, e vai só caindo, e vai só caindo. Amém? Há uma profecia nessas palavras do apóstolo Paulo: Satanás será esmagado debaixo do pé da igreja. Mas Satanás não é uma barata. Pode terminar. Tem irmão que diz assim: eu já estou pisando a cabeça do diabo. Tá não, querido. Tá não. Se quem dera você tivesse o poder de pisar a cabeça de Satanás sozinho, a gente ia botar você com esse pé em cima da cabeça dele para sempre, para o mundo descansar. A gente botava, né, o conforto dele ficar ali sentado em pé, botava e deixava o pé dele ali segurando Satanás. Ideia de ridícula. Mas haja Satanás. Porque tudo quando é demônio é Satanás, né? É muito demônio. Eu sou Satanás, o diabo. Não é nada. Tem um monte de soldado raso aí no mundo das trevas que pensa que é o capitão. E aí engana. O diabo não é onipresente, ele não se divide em vários lugares ao mesmo tempo. Se ele for lá na minha casa me perturbar, ele não pode estar na tua te perturbando. É outro demônio, é outro anjo caído, não é o próprio. Amém? Ele não é onipresente. Mas a profecia diz que nós vamos pisar o inimigo. Pisar e derrotar totalmente. Amém? E é isso que nós vamos terminar a nossa lição de hoje. Muito interessante falar sobre demonologia e anjos. Fique de pé, irmão. Vamos terminar bradando essa verdade. Guarda no seu coração. Não se permita ser pisado pelo diabo, pelo contrário, você não pode deixar isso acontecer. Amém? Palavras, exatamente. Se ficar no pecado, você vai ser pisado pelo diabo. Se você der brecha na sua vida, você vai ser pisado pelo diabo. Mas se você estiver andando em temor diante do Senhor, o Senhor lhe dá autoridade sobre todo o poder do diabo. Todo, não é parte, é todo. Não tem principado ou potestade que possa vencer um filho de Deus ungido no Espírito. Não tem principado e potestade. Amém?
Mas o Filho de Deus carnal, esse vai levar a costa do diabo. Mas precisa, né? Precisa. Vai levar a rasteira do diabo. Vamos usar essa verdade maravilhosa aqui? Romanos 16, 20. É o último texto. Vamos lá? E o Deus da paz, em breve, esvagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Em breve vai chegar a hora, irmão. Amém? Sai daqui com essa ideia no coração. O diabo vai ser rebaixado até o mundo dos mortos. Vai ficar preso lá por 1000 anos. Isso já começa no lampejo na parábola de Isaías. Amém? Terminando essa passagem, semana que vem tem mais. Levante sua testa para o céu. Vamos agradecer cada entendimento, cada revelação, cada texto desmistificado, cada palavra que é apurada, que vai ali no âmago da palavra. Tudo isso é graça de Deus para a nossa vida. É um tempo de revelação. Temos que agradecer a Deus. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado pela tua palavra. E mais ainda, Senhor, a sua palavra já é maravilhosa em si mesmo. Mas quando tu revelas o nosso entendimento, ela é extraordinária. Muito obrigado pela maravilha de entender passagens que antes eram obscuras para nós. Muito obrigado por esse tempo de graça que vem da parte do Senhor Deus e do teu Filho Jesus. Obrigado por aperfeiçoar a tua igreja. Obrigado, Senhor, por toda a palavra que foi descortinada nesta manhã de estudo. Continua nos dando apetite pela tua palavra, fome e sede da tua palavra, para que delas possamos nos apegar e nos saciar e nos encher da tua palavra. Muito obrigado pelos teus servos que estão aqui presentes, que vieram gastar um tempo para estudar a tua palavra. Que a tua graça seja sobre nós, Senhor, sobre todos nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Leva-nos em paz para vivermos esse dia na tua presença. E logo mais à noite possamos cultuar o teu santo nome, declarando, Senhor, que tu és Deus sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Declarando que Jesus já venceu o maligno e ele já está julgado e derrotado no nome poderoso do Rei Jesus. Abençoa o teu povo e leva-os em paz em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, como santo. Toda honra e toda glória seja dada a ele.